Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Coab e hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre conjuntos numéricos. Então, sem enrolar, para começar, eu queria definir o que é conjuntos. Conjuntos, basicamente, são a reunião de vários elementos que têm alguma característica em comum. Aí, como exemplo, eu coloquei o conjunto dos triângulos. Todos esses triângulos aqui que estão desenhados são triângulos. Então, eu tenho um conjunto grande que são todos os triângulos. Esse é o meu conjunto dos triângulos. Só que eu ainda consigo dividir esse conjunto dos triângulos em mais subconjuntos disso. Subconjuntos são um conjunto que está dentro de outro conjunto. Então, por exemplo, dentro dos conjuntos dos triângulos, eu tenho o conjunto dos triângulos retângulos. Então, é um subconjunto do conjunto dos triângulos, os triângulos retângulos. Eu vou ter também os triângulos isósceles. Dentro do conjunto dos triângulos, tem um subconjunto dos triângulos isósceles. Tá? E, basicamente, conjunto numérico vai ser eu formar um conjunto, só que dos números. Então, um conjunto numérico vai ser basicamente eu formar um conjunto, só que dos números que a gente usa. Dentro desses conjuntos numéricos, eu vou ter o conjunto dos naturais, dos inteiros, dos racionais, dos irracionais e dos reais. Então, para começar, a gente vai falar do conjunto dos naturais, que eu represento pela letra N. E, basicamente, o conjunto dos números naturais foi o primeiro que foi criado, porque, basicamente, era o que a gente usava para fazer contagens. Então, por exemplo, na época dos povos primitivos, eles faziam a contagem, por exemplo, de animais. Passava um animal, ele contava um. Então, os números naturais são os que eu consigo contar. E os números naturais, como vocês devem saber, os números que a gente usa no dia a dia, que são um, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. São os números que a gente pode contar, mas eu também vou ter o número que representa a ausência, o vazio, que no caso esse número é o zero. Então o zero faz parte dos naturais. Só que eu tenho que mostrar ainda mais um símbolo muito importante, que é que existe o conjunto dos naturais, só que dentro do conjunto dos naturais existe o subconjunto dos naturais, que é os naturais não os naturais positivos, que no caso eu represento por esse asterisco, que vão ser os números naturais tirando o zero. Mas aí, tudo bem, esse é o conjunto dos naturais, só que à medida que a humanidade foi evoluindo, a gente encontrou no comércio uma forma de organização de sociedade, né? E quando começou o comércio, além dos números naturais que são usados para fazer contagens, a gente viu também obrigado a contabilizar dívidas, a falta de algo, a necessidade. Então, nisso foram criados números inteiros, que basicamente englobam todos os naturais, só que também englobam os números negativos. Número negativo, que no caso implica a ausência de algo. Então, por exemplo, se eu tinha lá quando surgiu o comércio, eu, sei lá, pagava 20 ovelhas para alguém, só que o cara tinha que me devolver, sei lá, 10 galinhas, só que o cara não tinha, só tinha 5. Então ele ficava me devendo menos 5 galinhas. Basicamente foi assim que surgiram números inteiros. Então, os números inteiros a gente vai representar pelos todos os números naturais mais os números negativos. Então vai ser menos 3, menos 2, menos um, 0, 1, 2, 3 e assim vai. Aí, como eu falei dos subconjuntos, dentro dos números inteiros, eu vou ter uma quantidade ainda maior de subconjuntos. Nesse caso, eu vou ter o conjunto dos inteiros não nulos, que também vou representar pelo asterisco, e vão ser basicamente todos os números negativos, menos 3, menos 2, menos um e por aí vai, e todos os números positivos, um, 2, 3 e por aí vai. Eu só não tenho o zero. Então, o meu z asterisco vai ser igual ao z menos o zero, que eu represento desse jeito, que no caso vai ser o meu subconjunto, o meu conjunto, menos um elemento, que eu represento o elemento desse jeito, entre chaves. Eu vou ter o meu conjunto dos negativos não, nu, não, eu vou ter também
o conjunto dos inteiros não negativos, que no caso vão ser o zero, o um, o 2 e por aí vai, que também é conhecido como o conjunto dos naturais. Eu vou ter os inteiros positivos, que vai ser representado tanto pelo mais dos números não negativos, tanto pelo asterisco dos números não nulos. E esse conjunto vai ser basicamente os naturais não nulos. Então vai ficar um, 2, 3 e assim vai. Vai ser igual aos naturais não nulos. Aí de forma análoga também vou ter a mesma coisa para os números não positivos, com o menos aqui, como o mais dos números não negativos. E ele vai ser basicamente os números negativos e o zero. Então eu vou ter menos 3, menos 2, menos um, zero. E eu vou ter também os números não negativos. E eu também vou ter os números negativos, que vão ser basicamente os números não positivos, tirando zero. Eu vou representar também pelo asterisco, também pelo sinal de menos aqui. E eles vão ser só os números negativos. Então vai ser menos 3, menos 2, menos um e por aí vai. Então, esses foram os números inteiros. Aí, à medida que a humanidade foi avançando mais ainda, surgiu a necessidade de fazer divisões. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma fazenda, tenho 5 trabalhadores e no final a gente produz 13 quilos de trigo. Eu vou ter que distribuir entre eles e eu faço uma divisão. Só que às vezes essa divisão não vai dar um número inteiro. Então por isso a gente teve que criar os números racionais para expressar quantidades não inteiras, tá bom? Basicamente, o conceito de número racional é um número que pode ser escrito da forma A sobre B, com B diferente de zero, porque a gente vai ver mais na frente que não existe a divisão por zero. É uma indeterminação matemática. E A e B pertencem aos números inteiros. Tudo bem? Então, alguns exemplos de números racionais vão ser, no caso, 0,1, que pode ser escrito como 1 sobre 10. Vai ser 2, é o número racional, porque pode ser escrito como 2 sobre 1. Eu vou ter, por exemplo, 0,4444 até o infinito, que também vai ser um número inteiro. E para achar a fração dele é um pouco diferente. Eu vou dizer que esse 0,4444 vai ser igual a x, tudo bem? Aí eu vou multiplicar os dois lados da equação por 10. Então eu vou fazer 10 vezes 0,4444 e 10 vezes x, tudo bem? Quando eu faço isso, eu vou avançar uma casa para cá, então eu vou ficar 4,444 até o infinito. E como é infinito, se eu tiro um do infinito, ele continua sendo infinito. Então não muda. É a mesma quantidade de 4 aqui. Isso aqui vai ser igual a 10x. E eu vou repetir a expressão que eu tinha inicialmente, que 0,444 e assim vai ser igual a x. Quando eu faço a subtração de uma pela outra, eu vou cancelar toda a parte decimal, porque tem a mesma quantidade de 4 indo para o infinito. Então, vou ter que 4 vai ser igual a 9x. Então, o x, que é o meu 0,44444, vai ser 4 sobre 9. Então, dessa forma, eu vou concluir que 0,44444 até o infinito é um número racional, porque ele pode ser escrito como a fração 4 sobre 9, em que o meu a vai ser igual a 4 e o meu b vai ser igual a 9. Perfeito? Aí, os meus números irracionais vão ser números que eu não posso escrever como sendo A sobre B, não posso. E basicamente vão ser números dízimas periódicas infinitas que não tem uma repetição, diferentemente dessa aqui, que está se repetindo. Então, alguns exemplos de números racionais famosos é o π, que no caso pode ser escrito como 3,1415 e por aí vai. Você pode perceber que não tem um padrão de repetição, né? À medida que ele vai indo, continua sendo aleatório. Então, eu não consigo de jeito nenhum escrever ele como uma divisão de dois números inteiros. Eu vou ter, por exemplo, a raiz de 2,
que vai ser igual a 1,41 e alguma coisa. Raiz de 3, que vai ser igual a 1,71 e alguma coisa. E da mesma forma, não vou ter uma estrutura de repetição. Então, esses números não podem ser escritos da forma A mais B, portanto, não são racionais. E veja bem que um número que é irracional, ele não é inteiro, porque se fosse inteiro, ele seria racional. Então, basicamente, um número irracional, ele não é nem inteiro, nem natural e nem racional. Por fim, eu vou ter o número real. O número real nada mais é do que a soma de todos os outros subconjuntos que a gente viu. Dos inteiros, dos naturais, dos irracionais e dos racionais. Todo número que a gente viu é um número real. E baseado nisso, eu vou escrever uma divisão desses números, tá? Primeiro de tudo, assim como a gente fez com o triângulo, né? O maior conjunto vai ser o dos reais, porque ele engloba todos os outros. Aí eu vou colocar o dos números irracionais, porque os números irracionais, ele é meio que isolado. Todo número irracional é um número real, só que todo número irracional não é racional, não é inteiro e não é natural. Então ele vai ficar meio que isolado aqui. Depois eu vou colocar os números racionais, porque todo número racional é real, mas nem todo número racional, ou nem todo número real vai ser racional, a exemplo dos irracionais. Dentro dos racionais, eu vou ter os números inteiros, porque todo número inteiro pode ser escrito como A sobre B, sendo B igual a 1. E dentro dele, por último, vai ficar os números naturais, porque todo número natural também é um número inteiro, porque a gente viu que os números inteiros vai ser números inteiros. Os números inteiros não negativos vai ser literalmente igual ao conjunto dos naturais. Então, com isso a gente conclui que nem todo número inteiro é um número natural, só que todo número natural é um número inteiro. Então, assim vai ficar a nossa divisão. Aí, por fim, eu vou falar de algumas simbologias importantes, que no caso é o sinal de pertence. Um exemplo básico é que o 2 pertence ao conjunto dos naturais. Basicamente, eu estou dizendo que um elemento pertence a um conjunto. Eu vou ter o não pertence, que, por exemplo, raiz de 2 não pertence ao conjunto dos racionais. Por quê? Porque eu não consigo escrever esse elemento como sendo uma divisão de A sobre B, sendo A e B números inteiros. Então, ele não pertence ao conjunto dos racionais. O vazio, que quer dizer que um certo conjunto é vazio, significa que não existe nenhum elemento que satisfaz as propriedades dele. A está contido em B. É a mesma coisa de eu falar que os números naturais estão contidos nos números inteiros, porque significa que todo número natural é um número inteiro, mas o contrário não é verdade. Isso aqui significa A contém B, que é basicamente essa expressão aqui, isso aqui ao contrário. Esse A de cabeça para baixo significa para todo. Eu posso colocar, por exemplo, para todo x pertencente aos naturais, x maior do que zero, x maior ou igual a zero. O que eu estou dizendo aqui? Para todo x que faz parte do conjunto dos naturais, esse x vai ser maior que zero. A união B significa a união de dois conjuntos. Por exemplo, se eu tenho dois conjuntos aqui, um conjunto A e um conjunto B, a união B vai ser a soma deles dois, que vai ser todos os elementos de A e B, e a interseção B, representando os mesmos conjuntos aqui, a interseção B vai ser só os elementos que têm em comum entre eles. Aí, por fim, eu vou falar da operação com números irracionais. Todo número irracional eu posso escrever como sendo A mais B raiz de C, com C diferente de zero, porque se C for igual a zero, o número vira um número racional, já que A e B são racionais. E se o número é racional, ele não é irracional. Então, basicamente, todo número vai poder ser escrito dessa forma. E se eu quero fazer uma operação com dois números irracionais, eu vou subtrair ou multiplicar ou somar ou dividir a parte inteira, não, a parte racional, e eu fazer a mesma coisa com a parte irracional. Então, por exemplo, eu vou ter um número inteiro x
eu vou ter o número irracional x, que vai ser a mais b mais raiz de c. Eu vou ter o número y, que vai ser d mais e raiz de c. Se eu quero fazer a soma deles, eu vou somar a parte racional, que no caso de um é o a e do outro é o d. Eu vou somar os dois, ficar aqui vai ser igual a mais d. E depois vou somar a parte irracional, que no caso vai ser o b e o e. Somando essas partes, eu vou ter que vai ficar b mais e multiplicado por c, raiz de c. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Essa foi nossa aula de conjuntos numéricos. É um assunto relativamente tranquilo, então eu espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção.